Imicast. Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! E aí? Está começando mais um Imicast aqui, eu e o meu parceiro, o Serginho Groisman, da comunicação na internet. Pô, eu gosto do Galvão Bueno, cara. Dá pra falar o Galvão Bueno na próxima, não? Fala, eu volto pro Galvão pra você. Então, tá bom. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, parceiro. E você, tranquilo? Show de bola, cara. É Show de nóis. bola. Super ansioso hoje. O que nós temos hoje aqui? Hoje a gente vai bater um papo com a Luciana e o André. Eles são sócios e proprietários da Go Light Befit, cara. Muito chique esse nome, parceiro. Pô, bonito, né, cara? Bonito, hein? Show Bonito. de bola. É E um é um- assunto que super, assim, eu gosto. E é um prazerzaço ter eles aqui, o André e a Luciana. Ah, obrigada, gente. Prazer. Obrigado. Obrigada pelo convite. Nós Estamos que muito honrados. agradecemos. Que isso. Vocês são pessoas muito ocupadas e a gente fala assim, não, vai valer a pena, com certeza, a gente levantar nessa madrugada. Fala aí, parceiro. Porra, ó, Madrugada. Acordei de madrugada. O madrugada do Billy, agora é 10h27, ele deve ter acordado umas 8 horas da manhã. Madrugada, cara. Pois é, pra quem vai dormir às 4, é madrugada É mesmo. madrugada. Né? Aqui meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, rapaz. Tá achando que- Caramba, Viu? Aqui a gente Toca aqui, trabalha. toca só ele que aqui. trabalha aqui. Aqui a gente trabalha, né, Lu? Trabalhamos Fala a muito, verdade. muito. É isso aí. Ô, Billy, é o seguinte, antes Fala. da gente começar aqui, Hum, um depoimento pessoal aqui, por que eu vou falar isso? Eu tenho um carinho especial por todos os convidados que vêm aqui. Mas sempre história de empreendedorismo, isso me chama muita atenção. com certeza. Sabe por quê? Com certeza. A minha família, a gente começou a ter alguma coisa depois que o meu pai decidiu empreender. Ele largou a multinacional no Brasil para começar a empreender. E aí, sempre eu ouvi, aliás, sempre o meu exemplo dentro de casa foi empreender. E dentro de uma história, dentro das histórias de imigrante, imigrar já não é fácil. Tem razão. Imigrar, sendo É. empreender sendo imigrante, eu acho que não é fácil, não. Não, cara. Né? nossa, É mais difícil. Você conta nos dedos É mais brasileiros que difícil. fazem Então, sucesso com isso. isso me chama muita atenção, né? E antes de falar da empresa, é legal dizer o seguinte, que sempre por trás da história da empresa em si, né? Existe a história de pessoas que estão por trás da empresa. Que eu acho que é o mais interessante. Nossa, é o nosso mote, né, É o cara? nosso mote. MCast, o mote é falar de perrengue da vida pessoal das pessoas. Nossa, e tem muito perrengue. Muito bom. Ixi, se é de Muito perrengue que vocês perrengue. querem falar, vamos ter Por muita isso, gente, história pra vocês contar. estarem aqui, pra mim, assim, eu tenho certeza que vai ser um aprendizado pra mim. E com certeza vai ser muito interessante pra quem tá em casa escutando esse episódio. É um prazer estar É. fazendo esse episódio. E fica ligado aí, galera. Já curte, já dá um subscribe, né? Isso Dá aí, um isso like na página pra fortalecer, pra que eles possam sempre voltar e pra que a gente consiga cada vez mais fortalecer o canal, né, parceiro? Porque é o seu objetivo, né? É trazer histórias de imigrantes do mundo todo, né? Bom, Luciano e André, eu queria começar aqui lá no Brasil. Vamos falar de Canadá ainda não. Como é que era a Vamos. rotina de vocês no Brasil? Como é que é a história de vocês? Nossa. Antes de vir aqui passar frio, como é que era a rotina? Você quer É. começar falando? Não, na verdade, tudo começou, nossa história no Brasil, desde quando a gente casou, eu já sabia que um dia a gente ia morar em algum lugar fora do Brasil, mas nunca imaginei que seria o Canadá. E era aquela rotina, trabalhando das 7 às 7 da noite, todo dia, ele muito mais, o André, que trabalhava em banco, então Ixi. não tinha horário para chegar. E é aquela correria de sempre, você rala e não vê. Nunca vê o Verdade, dinheiro. verdade. Nunca vê o dinheiro. E o que mais? Não, eu acho assim, a nossa história de vida já foi um empreendimento. Certo. A gente já se conhecia de tempo, sim, mas a gente não tinha amizade. Mas a gente namorou, noivou e casou em 11 meses. 11 meses? 11 meses. Caramba. Empreendedorismo, like, ó. Tá certo, Vamos tá fazer certo. dar certo esse negócio. Caramba. Eu deu certo. chamaria amor. Exatamente. Exatamente. E é uma combinação de, né, É verdade. várias Não, coisas. empreendedorismo também e amor estão bem ligados, porque tem gente que constrói uma relação. né? Exatamente. Assim, Né? Sendo Porque ela só- por empresa ou não, né, parceiro? É. Só o amor em si, você tem.
combinar muitas coisas, objetivos. Sem dúvida, né? cara. Sem dúvida. Uma série de coisas. Eu trabalhava na KPMG, uma empresa de auditoria, quando a gente se conheceu. E eu sempre tive a possibilidade de morar fora. Então eu sempre falava pra ela assim, a gente vai morar fora. Se der certo, a gente vai morar fora. Ah, então você chegou a receber propostas ou já chegou Eu tinha uma lista de prioridades. Eu tinha posto meu nome nessa lista pra poder fazer uma extensão de 1 ano. Eles fazem tipo um estágio fora, né? E eu ficava falando pra ela o tempo inteiro, assim, não, a gente vai morar fora, vai morar fora. Ela não queria, achava que era coisa da minha cabeça, de mas jeito nenhum sair do sempre Brasil. teve aquele negocinho na cabeça dela, né? E aí eu saí da KPMG, fui pro Banco ABN. No Banco ABN eu fui trabalhar numa equipe internacional, que a gente reportava pra Amsterdã e tudo mais. E Bacana. meu inglês era péssimo. Era praticamente nível 1 do CAA. Mas o que importa é o seu holandês. Como que era o seu holandês? Prustes, né? Tô falando alemão, quase Hitler aqui. E aí eu teve uma época que, assim, eu tava perdendo oportunidades no banco por conta da língua. Ah, E a entendi. Luciana foi assim, ela é uma inspiração pra mim. Cara, Ela sentiu alguma meu coisa aqui já, Deus. Marcelo. Sabia. Lembra que eu falei que eu ia chorar? Mas assim, eu precisava fazer um curso de inglês urgente. E ela tirou férias, assim. Porque ela a falou gente assim, tinha o Lucas, meu filho mais velho, que eu engravidei em 6 meses de casado. Tava tudo no planejamento. Tava tudo Muito empreendedorismo. planejado. Tudo assim, planejado. A nossa vida é muito planejada, vocês não têm noção. E aí eu falei pra ele, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir férias e você vai estudar. Só que eu não sabia onde que ele ia estudar. Mal eu sabia aonde que ele iria estudar. Aqui, né, gente? Olha só. Então, 2006, julho de 2006, eu vim pro Canadá fazer 32 dias de curso de inglês intensivo. E voltou Olha só que insuportável. E aí, todo dia no Skype, se vocês lembram, MSN, né? MSN Messenger. Messenger. Eu ligava pra ela e falava assim, meu, esse país é maravilhoso. A gente vai ter que morar aqui. E ela, para. Aquele negócio do tipo, você tá viajando. Aí eu cheguei a ficar insuportável, porque, meu, Muito você sai do insuportável. Brasil pela primeira vez na sua vida, vem Tá. pra um país desse. Uma vez, assim, os alunos da escola, a gente foi fazer um passeio lá. O rapaz perdeu a carteira. Bom, 2006, tá? Hoje acho que não sei se é mais assim. A gente mudou um pouquinho. Ele caiu a né? carteira dele com dinheiro embaixo do orelhão, que ele foi ligar pra família onde ele tava ficando, falando que ia demorar. A gente chegou no lugar que a gente queria, acho que era no museu, daí a gente foi pra um bar, daí ele pôs a mão no bolso, falou, minha carteira, voltamos, a carteira tava Tava lá. no mesmo lugar. Mesmo lugar, com o Poxa. dinheiro lá. Aí eu falei, meu, não é possível. Que cidade No que era Brasil, isso? Toronto mesmo, Toronto. Pô, tá louco? O cara tá zoando minha Bom, cidade? mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa de 2006 pra cá, mas aquilo lá me impressionou. Uhum. E eu voltei insuportável. Voltou pra fora. muito insuportável. Ele falava ele falava 24 horas desse Canadá, eu não aguentava, eu Mas odiava ó, o Canadá. uma coisa que pegou, e a Luciana até falou, eu trabalhava no Banco Itaú. Então eu passei da KPMG, Vários ABN, Banco bancos, Itaú. vários bancos. Desculpa, no ABN eu vim pra cá, logo em seguida eu pedi as contas e fui pro Banco Itaú. Certo. Eu trabalhava das 7, a gente morava a quantos minutos do banco? Nossa, perto em 10 minutos. 10 minutos do banco? Eu entrava às 7 da manhã, saía às 9 horas da noite, todo santo dia. Nossa. E levava E serviço pra cá. não querendo fazer uma propaganda assim ruim do banco, mas os executivos falavam assim, ó, se você não quiser ter essa carga de horário, você vai pro Bradesco, vai pro Santander. Então assim, era cultural. E eu tava Certo. aquilo lá, né, amor? Eu tinha muito pouco tempo pra Luciana e pras crianças. Era uma pressão que se sofria ali Muito grande. ou você entrava nos conformes do que o banco exigia, ou então você ia ter que procurar outro lugar. Exatamente. Meu Deus. E as pessoas reclamam assim de trabalhar muito no Canadá, mas assim, você recebe trabalhando. Uhum. Lá eu tinha um salário fixo, né? E eu Não, trabalhava mas o salário 12... o salário era bom também. Tanto é que Sim, quando a gente sim. decidiu vir pra cá, as pessoas acharam loucura. Porque Largar. das coisas que vocês tinham que abrir mão pra poder estar aqui. Porque... Que imigrar é empreender. Você Verdade. larga tudo, Bem todo o seu interessante. passado e você... começa do zero. E outra coisa, as pessoas desacreditam ó, do seu projeto. Que é o mais importante. Você não recebe apoio pra imigrar. Você falou tudo, De André. ninguém. É verdade. De ninguém. Verdade. Às vezes até a família. Como você vai fazer Na isso? verdade, Você tem... A família, na verdade, a nossa família até criticou.
A gente recebeu apoio É. dos nossos irmãos, mais jovens, outra cabeça. Mas assim, geral foi, vocês são loucos, vocês têm 2 crianças pequenas. Porque a gente já tinha 2 filhos na época. Ah, você já tinha o segundo filho. Já tinha o segundo No filho. primeiro filho você foi fazer a imersão. Não, Isso. a gente falou errado. O Lu, quando você veio, o Arthur, o meu segundo filho, ele não tinha 1 ano ainda. Não tinha 1 aninho, né? Eu tinha 2 filhos Já já. tinha 2, a gente já tinha os 2. Já. Então, daí essa é a loucura. Por isso que a gente fala que imigrar é empreender. Você não, por mais que você planeje a imigração, tem um monte de coisa que acontece Nunca no meio do sai caminho. linear Não do jeito que a gente sai. planeja, né, Não cara? adianta. Você É tem que verdade. planejar. É o que a gente fala pra todo mundo que quer imigrar, que fala assim, como que é? Fala assim, Não, mas a gente planeja não. tudo, Mas né? a gente não planejou. A gente tem que ser Não, a gente- sincero a para gente falar. tinha- Nós não fizemos aquele. Hoje a gente vê as pessoas chegando aqui com um planejamento. Assim que eu fico Super ideal. Nossa, Mundo perfeito. a né? gente Tipo, nunca fez planejamento. Foi assim. Quando ele falou, eu quero ir pro Canadá, eu falei, não vou. Não vou largar meu pai e minha mãe, não vou largar minha família, não vou. Só que daí começa a acontecer coisas nas nossas vidas. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece um sinal de Deus. Não sei o que era aquilo. Uhum. Um dia eu tava falando com ele, eu trabalhava no Brasil em cartório de protesto. Certo. Trabalhei 10 anos lá. Super, assim, muito estresse, muito... Eu tava muito estressada. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas essa época já tava, assim, um estresse que... Nossa, meu cabelo caía, assim, de nervoso. Que Poxa vida. não gosto nem de lembrar. Aí, um dia eu fui almoçar e ele me ligou. Adivinha qual que era o assunto? Canadá. O cara virou evangelizador do Canadá. Virou, mas gente, parecia assim o Tim Tones. Lembra do Tim Tones? Não, vocês não lembram, Praticamente o vocês são Justin novinhos. Trudeau da Tropical. Aí- tropical. E aí, eu falando com ele um dia na hora do almoço, do meu almoço, e eu tava, não sei se vocês conhecem São Paulo, lá perto eu trabalhava perto do fórum da Praça João Mendes, né? Então, Opa, perto se da conheço. Praça da Sé, aquele lugar super legal pra você ser assaltada, e eu no celular. E eu falando com ele, vieram 2 meninos, assim, devia ter uns 12 anos, quase me mataram. Putz. Pra levar meu celular. Eles enfiaram a faca minha aqui, um aqui. E a última coisa que eu ouvi foi o André falando: a gente precisa ir embora daqui. A gente tem que morar no Canadá. A última coisa que eu ouvi, porque daí eu não sei o que aconteceu comigo, que eu nem lembro. Aí, Desculpa, você chegou a tomar uma facada? Não. Ou foi só encostar a faca? não conseguiu. Eles queriam meu celular. Entendi. Só que os meninos estavam drogados, sabe? Eram meninos Já não de tinham 12 nada a perder, né? anos. Não estavam tinha com nada a aquelas- perder. Não, Brasil. mas eles estavam muito bravos e eles me machucaram, mas não conseguiram enfiar a faca. Um de cada lado. E a polícia na minha cara, porque tinha um quiosque da polícia na Praça da Sé. Uhum. E ele falou, porque a polícia virou pra mim e falou assim: como que você atende o celular no meio da rua? Ele falou, Gente, pedir não pra ser faz assaltada. Meu Deus. Você ainda tomou. Você foi assaltada, você perdeu seu celular, você arriscou Ainda a sua a culpa é dignidade, ainda tomou uma chamada da polícia porque você. Tomei. E o menino desapareceu. É Aí, impressionante. Cara. e eu Impressionante. cheguei no cartório, né? Eu não lembro quem que foi que me levou na época lá, que era muito perto. Acho que foi até o policial, ou eu nem lembro quem que foi. Me levou até o cartório. Minha mãe trabalhava lá, então eu fiquei assim, estado de choque por dias. Porque eu acho que quem foi assaltado sabe o que é isso. É coisa horrível. Você fica... Aí a minha ficha começou a cair. Eu falei, não é possível. Será que eu tenho que mudar daqui mesmo? E aí um dia eu passei muito nervoso lá no meu serviço e eu liguei pro André e falei assim, como que é esse processo? Como que é esse processo de imigração? Aí ele falou, não, porque a gente pode aplicar daqui, eu aplico pela minha profissão que tá pedindo, que na época ele era auditor, e tinha a lista, tinha a profissão dele na lista. Os NOCs, né? Certo. Dentro dos NOCs. Era aquele processo de 60 pontos, que você tinha que fazer 60 pontos. Era o processo antigo ou já É o era processo antigo. que você tinha que marcar 60 pontos, 60 né? pontos. Eu lembro exatamente. desse processo. E aí eu virei pra ele e falei, ele me explicou, porque eu nunca quis ouvir. Aí eu falei pra ele assim, tá bom, então aplica, não quero mais ficar aqui. O que eu sempre falei pra ela assim, Uhum. deixa eu aplicar, porque não tem garantia que a gente vai receber o visto, O né? não a gente já tem, né? Eu falei assim, não, a gente já tem, Exatamente. vamos tentar. E ela, depois aconteceu tudo isso, e ela falou, tá bom, aplica.
E aí, mas só que eu já tava com tudo impresso, Parceiro, preenchido, tudo pronto. cara. Parceiro, Ele você já pega tava por com trás. tudo Você pronto. pega o cara, auditor, ela liga pra ele e fala assim, como que funciona esse processo? Ele já traz a pasta. Então, Desse jeito, foi Joga desse mandando no pasta ali. PDF. Não, foi desse jeito. No dia seguinte, eram os meninos tirando foto. Assim, quando eu falei ok, já tava tudo pronto. Tá tudo O pronto. cara já tava com tudo pronto, cara. Fala assim, ó, você só assina nesse X, nesse X? Só que a nesse gente, X, nesse só que a X? gente não, só que a gente não falou pra ninguém. Não A não gente abriu. Não. Não, A gente resolveu que ficasse só entre nós, porque podia dar errado. Não era uma certeza, foi aquilo que o André Isso. falou, né? Não era garantido que vocês iam conseguir. Exato. Né? Mesmo E o com a nosso- pontuação, nunca foi garantido, E o porque o nosso processo era muito individual. O processo de aprovação era feito Uhum. pelo Brasil. É. Hoje acho que vem tudo pro Canadá, né? Vai tudo pra Prince Edward. Você tem que traduzir tudo. Ah, eu Não sei. desconheço. Se não me engano, você tem É. que fazer todo esse processo de tradução. Antes era no Brasil, até tem A Maria João A do Maria João consulado, cuidou que era do do meu consulado. Ah, ela sim. trabalhava no consulado? Ela trabalhava no Antes dela consulado. ser consultora, ela Ah. cuidou do nosso processo. E eu tá. mandava muito e-mail pra ela, assim, né, durante o processo. Quando eu fiz a entrada, eu falei assim, olha, se eu receber uma intenção de offer do Canadá, mesmo estando no Brasil, eu posso anexar esses e-mails? Ela falou, pode, pra te dar gás, assim. Quanto tipo, mais puder reforçar, né, quanto mais o informação. processo de Então, vocês. assim, quando ela liberou, eu já tinha mandado currículo, já tinha feito um monte de Caramba. coisa. Já tinha até entrevista. E essa É. conversa com a Maria João já foi antes dela ter esse gatilho? Ou, tipo, Antes da consultoria, ela trabalhava para o consulado Não, canadense. mas eu entendi o que você perguntou. Foi tipo antes de você ter tido Ah, esse não, episódio. Não, você foi começou... logo depois, assim, eu dei entrada com a papelada, aí você recebe um e-mail naquela época, você recebia um e-mail falando assim, ó, recebemos o teu processo, quem tá cuidando é fulano de tal, e-mail tal, Tá. que era o officer. Uhum. que E cuidava era, do seu. e era tipo um brasileiro que cuidava, tipo, no A Maria Brasil? no Brasil. Maria Jo- Ah, João. então... eu tô te perguntando isso porque eu conheço... Eu já fiz uma entrevista com ela. A gente pagou um valorzinho pra tá... Porque Mas ela, era porque ela Skype, saiu do consulado e ela virou Isso. consultora. Ela Por já ela ter tinha, muita né? Ela já tinha um experiência. escritório quando vocês fizeram a entrevista, não foi? Já. Já. É. E ela acho que era a grande propaganda dela. Eu trabalhei no consulado, eu sei como é que as coisas funcionam. Isso. Então, ela depositava muita confiança, assim, né, no processo. É. E a gente decidiu fazer um call com ela e a gente bateu um papo. Na época, a gente também não era muito... O meu perfil da Oriana não era muito atrativo. A gente estava construindo o nosso plano ainda. Uhum, E aí a gente meio que perdeu as esperanças porque ela jogou um balde de água fria. Eu acho que não era tão completo igual o seu caso. E É. aí eu fiquei um pouco desanimado na época. Tem muita gente que fala do approach dela. Desviar um pouquinho do assunto, mas é porque como ela tem muito conhecimento, ela não engana ninguém. Ela é 8. Que eu acho isso que é legal, porque o brasileiro não tá acostumado a receber feedback honesto. É, Ela Sim. falou várias coisas pra Eu gente falo assim, nunca também, deixa é. de seguir seu sonho. Aham. Mas, pelo menos ela te dá ela te põe no No seu lugar, chão. na real. no chão É, mesmo, sim. né? Porque você tá sonhando, cara. Quando você vai... É. Qualquer consultor de imigração, ele se aproveita do seu sonho. Você fala assim, eu quero. E o cara fala, não, tem com chance. certeza. E tem uns que vão te pegando dinheiro. Aqui no Canadá tem muita gente picareta. Mas eu gosto dela e sempre vou indicar ela. E eu falo, não espera a pessoa mais simpática do mundo, mas ela vai te falar a real e aí você trabalha. Que é o que você precisa, porque o que você vai migrar é com a realidade, não é através de sonho, não, Sim, né? exato. Você sabe o que eu acho? Aproveitando o gancho do que você falou, André, eu acho assim, hoje em dia, é óbvio que naquela época, que nem a Lu tava falando, não tinha toda essa estrutura voltada para imigração e tudo mais. Exato. Eu acho que naquela época isso era muito válido. Porém, eu acredito hoje que com a facilidade que você tem de acessar essas coisas de processo e tudo mais, Muito, cara, o processo, ele é como se fosse a sua roupa íntima. É seu, você tem que agarrar com as duas mãos e levar. Porque, que nem você disse, hoje tem muita gente se aproveitando da ingenuidade de pessoas no Sim. Brasil, ou então mesmo aqui que estão querendo mudar o status e tal. Então, é muito importante que você mantenha o controle total do seu processo, por mais que você delegue para alguém, Uhum. que você acompanhe ele muito perto. Sim, sim. Porque é muito perigoso isso, que a gente sempre vê casos de gente que... lógico, a mesma coisa que aconteceu com o Gui aconteceu comigo. Eu tive uma entrevista também que a pessoa me jogou um balde de água fria, mas tô aqui, né? E a gente tá Exato. aqui porque a gente agarrou o nosso processo com as duas mãos e falou assim, vamos,
né? E hoje tá meio que, acho que mais fácil fazer isso do que em 2006, porque você tem muito conteúdo hoje. Muito mais Então, se você fácil. tiver realmente um Sim, pouco de sem interesse, dúvida. você consegue muito. O YouTube hoje é uma plataforma, você consegue. Tem bastante fóruns, né? Nem em 2006 também já tinha, mas hoje você tem muito mais. Não, mas tinha... Mas na época que ele entrou com o processo, eu lembro de um amigo nosso que foi para Montreal, lembra? O Mauro. Mas, a gente não, ele foi foi, né, junto com a gente, uma né? entrevista para. Teve uma palestra sobre o Canadá naquele colégio Madre Cabrini, falando tudo de Quebec. E Quebec dá muito mais incentivo do que se a gente viesse para Ontário. Uhum. Sim. E Falou dos dois, na verdade, né? Mas deu mas uma focou ênfase mais em Quebec. em Quebec. Só que a gente poderia ter contratado uma pessoa para fazer o processo pra gente. Só que, era muito caro. O nosso Olha processo já ia sair muito caro. Se a gente contratasse uma pessoa para fazer, sairia muito mais caro. E o André fez tudo sozinho. O meu inglês para falar era muito ruim, mas minha leitura era muito boa. Sempre li material técnico. Então, eu fui em todas as páginas da imigração. Peguei todos os dados. Fiz, que é importante quem quer imigrar, fazer o checklistzinho lá. Você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. E é importante Olha só. ler. Então, assim, as pessoas têm que se esforçar em pelo menos ler os materiais em inglês do governo para não ser passado para trás pelos... Exatamente. E tá tudo exatamente. escrito lá, tá tudo. É. Tem E quando a tudo. gente aplicou, agora eu vou voltar onde a gente estava. O único blog que tinha era o Terras do Norte. Não sei se Já ouvi falar. você ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Que era Terras do via Norte. Google. Era Já. aquele Google Bulletin Board, assim. Caramba. Bem ruimzão, Uma pessoa põe um tópico, aí vinha assim, tipo, 6.000 e-mails embaixo daquele Nossa. tópico. E tinha um cara, eu não sei se ele tá no Canadá ainda, ele fazia sozinho, ele punha numa planilha Excel o tempo que demorava os processos, a pontuação e por NOC. E ele disponibilizava isso no Terras do Norte. Então, assim, o cara fazia um trabalho fantástico, de graça. De graça. Que hoje em dia, cara, você não consegue encontrar em lugar nenhum se não tiver um paywall na frente. Ou você tem que entrar no... Exatamente. pagar o plano premium do Verdade, canal parceiro. tal pra poder ter acesso a Os isso. caras monetizaram tudo. Antes É. era muito mais Acessível. solidário. É. Existe Hoje é esse muito canal mais. ainda? Esses caras, tipo, fazem alguma Olha, coisa o ainda? Terras do Terras Norte do ainda Norte, tem. Ainda tem. tem eu não sei o quanto que eles estão ativos, mas era por indicação também. Alguém me indicou, eu entrei no Terras do Norte e eu indiquei um monte de gente também Que da pra hora. Olha aí, pra tá participar vendo? do Terras Terras do do Norte. Norte. Deixa o like no nosso vídeo aí pra gente. né, Terras do parceiro? Norte. Faz um shout-out aí no seu canal da gente aqui, ó. Falar o MCast pô. e tal. Não sei o quê. É isso aí. Isso mesmo, Porra, muito bom, que cara. legal, meu. Que legal. É. E, então, voltando ao assunto da Luciana, o gatilho pra vir pro Canadá foi esse, então. A falta Foi. de segurança. Foi. Eu decidi, a partir daquele dia que eu fui assaltada, eu falei, não quero isso para meus filhos. E na mesma época que eu fui assaltada, teve aquele acidente com um menininho, não sei se vocês lembram, muito tempo atrás, que ele foi arrastado. Eu lembro dessa história. E o André... Foi um assalto com um carro. E Exato. aí roubaram um carro e o menininho conseguiu descer, ficou preso pelo cinto, alguma coisa assim. Exatamente. A cadeirinha dele ficou pendurada no cinto de Aquilo lá- segurança e então, eles caras saíram pro passo. esse acidente, porque assim, às vezes eu ia buscar o André no banco, porque era muito perto, e eu passava todos os faróis vermelhos, porque não podia parar em farol vermelho. Porque, senão, né? porque eu sozinha com as crianças no Era um carro. perigo, era um perigo. E eu falava assim pro André, meu Deus, acontece um negócio desse comigo. Porque na Mas hora cê- que mas você é cê- assaltada, você não consegue se mexer, você fica... Você trava, né? Amor, mas você desenvolveu um pânico também, porque a gente parava no trânsito, se tivesse um cara de terno e gravata vindo de frente, ela já começava, ai. E eu sempre falei pra ela, o dia que a gente for assaltado, do jeito que você tá, a gente vai morrer. O cara vai apertar o gatilho, porque ela ficava muito, assim, inquieta. Até quando eu cheguei no Canadá era a mesma coisa. Mesma coisa. Mas a gente demora um tempo pra se adaptar mesmo, porque o que nos moveu, eu e a Tamires, a vir pra cá foi um assalto também. Na Marginal Pinheiros, Meu Deus. o cara encostou no nosso carro com uma arma, botou uma arma na minha cabeça e levou Ai, tudo da gente. E a Nossa. Tamires travou como você travou, Lu. Ela ficou num estado que eu nem sei como eu cheguei, porque eu corri pra pista local pra poder encostar o carro e achamos um posto de gasolina. Mas assim, eu atravessei as faixas da pista local, Você nem que eu sabe podia como. ter morrido, eu nem sei como eu não morri. Porque a Tamires não conseguia parar de chorar. A gente parou num posto de gasolina, numa conveniência lá. Passou até um cara, acho que
acho que ele comentou, né? Ele perguntou se foram assaltados, né? O cara da conveniência falou assim: vocês foram assaltados? Eu falei assim: fomos assaltados. Eu falei assim: só aqui isso Tá é vendo? O cara normal. acostumado, né? E ela desenvolveu um trauma, ela não dirigia mais em São Paulo. Mas Foi dá o que moveu a dá gente aqui pra muito cá. medo. Você acha que todo mundo que chega perto de você é pra te assaltar. Exatamente. Uhum. Vocês acham que hoje quase 100% dos gatilhos, o que move a pessoa sair do Brasil hoje é a falta de segurança? Eu acho. Eu também acho. Estabilidade pessoal, assim, sabe? Eu acho que foi a minha, a segunda, assim, maior causa. A sua foi Não, depois do gente, assalto, vocês têm né? noção que pra você entrar no seu prédio, a gente tinha que dar várias voltas? A gente fazia Pra ter isso em certeza casa. que não tinha quando ninguém morava em na Várias casa, tinha que dar. voltas, porque tinha gente esquisita, tinha gente. Você via que era assaltante. Porque, na verdade, assaltante não tem cara. Não, mesmo. Exatamente. Hoje em dia, Não. A assaltante. antigamente tinha, se era um cara mulambento, que não sei o Não, que, você não, já ficava não, meio não. esperto. O Agora, jeito de se assaltante vestir, não mais tem ou menos, você cara. achava quem que Sim, era, né? sim. Mas hoje... Só que, então, isso que me deu. Quando eu mudei aqui, quando a gente chegou aqui no Canadá, eu tinha isso, porque as pessoas chegavam perto do carro, meu Deus, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Mas é porque eu vim do Brasil, né? Infelizmente, porque eu amo o Brasil, viu, gente? Eu amo. Eu amo o Brasil. Apesar de tudo isso que aconteceu, toda vez que eu vou pro Brasil, eu vejo aquela bandeirinha pequenininha no aeroporto, eu começo a chorar. eu sei. Toda vez. Você sabe que é uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, só a Tamiri sabe, mas quando a gente já tava pra vir pra cá, nós fomos às Olimpíadas no Rio, em 2016 também. Mas a gente já tava com tudo alinhavado pra vir pra cá. E quando tocou o hino nacional, eu me emocionei. E eu nunca tinha me emocionado. Ela falou assim, nossa, que foi? Eu falei assim, meu, você tá... É um país muito maravilhoso que a gente vive. Muito. O problema é que a sensação que dá é que ele não quer a gente. Exatamente. Ele fica meio que tá sempre arranjando formas de te expulsar de alguma forma. Se não seja de uma maneira tributária, às vezes é por uma questão de segurança, às vezes por uma questão de você realmente não conseguir prosperar no Brasil, mas de uma maneira ou de outra é um país que tá sempre fazendo de tudo pra querer te expulsar dele, cara. Exatamente. Não é E verdade? por isso que o brasileiro, essa é a impressão que eu tenho, que vem pro Canadá, ele se dá muito bem. Porque o que a gente sofre no Brasil, o que a gente passa... bom, eu tenho 45 anos. São todos aqueles planos econômicos e vai. Eu vi meu pai sofrendo. Meu pai era torneiro mecânico. Nossa. Em 84 teve aquela grande recessão, Isso. antes das diretas e tal. A gente sofre muito, cara. Por mais condições que você tenha, por mais berço que você tenha, o Brasil é muito dinâmico, sempre tá acontecendo alguma coisa. E aqui no Canadá é muito estável. Não acontece nada, assim. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar. Não, e outra coisa, cara. você liga as notícias, eles estão falando do protesto de pessoas peladas na rua. No Brasil, cara, todo dia um escândalo. Se não é corrupção, é alguém que matou não sei quem. Todo dia. Sim. Os jornais, eu nem assistia mais jornal no Brasil, porque, meu Deus. Pra quê? Pra você ficar mais pra baixo do que você já tá, né? Todo dia era morte, assalto, roubo, só corrupção. Isso, né? Ai, verdade. não aguento. E isso que foi o estopim, né? Porque juntou a sua falta de segurança com a experiência de Canadá que você teve. Sim. Foi o que, juntou, né? A faca. O cara andava com a bandeira do Canadá nas costas no Brasil. Andava Ele mesmo. evangelizava. Ele Andava. evangelizava. Ele espalhou bandeirinha do Canadá pela minha casa inteirinha, Ó, gente. Pelo amor de Não, Deus. sério, eu voltei do Canadá. Insuportável. Voltou chato, né? Muito Eu chato. tinha acesso à internet no banco, né? Então eu via 680 News todo dia. Mas é assim repetitivo, mesmo, cara. Se você for prestar atenção, se você ouvir o dia inteiro, porque eles não têm tem um notícia. bloco de notícia e faz assim, pá. Exatamente, eles não têm notícia. Não tem. Eles E eu não ficava têm ouvindo direto e eu falava, nossa, aconteceu isso no Canadá, não acredito, cara. Caramba. Eu tava Mas, tão feliz que eu ouvia 5 vezes a mesma coisa, 5 vezes eu falava, nossa, aconteceu isso. Mas eu já tinha falado. E sua esposa, assim, sem ter noção nenhuma de Canadá, tendo que suportar isso, né? É chato, né? Imagina, Nossa. nunca. Não, e o nosso processo demorou muito pra sair. E é eu, mesmo? aí Foi. eu não sabia se eu achava, porque assim, eu falei, ok, entra com o processo, mas depois eu me arrependi. Eu falei, ai. Eu falei, mas Porque tomara passa que. o calor das coisas, né? Aí eu ficava assim, ai, tomara que não. Ai, eu ficava pra mim mesmo, tomara que não sai. Então demorou muito o só. nosso processo. Posso que você não sabia disso, ela tá te confidenciando Não, agora. ela falava Que na ela minha tá tentando cara. contra. Falava, olha só. Ela deixava claro, assim, não, pode não sair. Tudo pode acontecer, mas assim, eu tô torcendo pra sair, né? Demorou mais de um ano, né? Demorou 2 anos, quase certinho. Caramba. E nesse, 1 ano e 11 ínterim, meses. como foi a vida de vocês? Porque uma coisa que eu acho que deve ser muito interessante, por exemplo, no meu caso da Tamires,
o nosso processo foi assim. Em um ano a gente decidiu que a gente ia vir. Então nessa metade desse ano, a gente veio fazer uma viagem exploratória pro Canadá. E no final do ano a gente tava embarcando. Pô, Só que é difícil você tocar a vida sabendo, falar assim, Sabendo que vai por que mudar. que eu vou fazer tal coisa se eu vou me mudar? Por que É que meio eu que vou um comprar status tal coisa? provisório, né? Você começa a ficar num status meio provisório. Como foi a vida de vocês nesse um ano que sucedeu antes do... Pra mim, assim, como eu tava passando muito estresse, eu já sabia que a gente ia mudar no meio do processo, né? Eu pedi as contas. Falei, pedi minhas contas. Chega. Vou pedir, chega. Ele não queria ir pro Canadá? Ele que banque a gente. Ele que banque, vou virar madame até a gente mudar pro Canadá. Mal sabia depois que eu ia passar. Não sabia. Mal sabia. Não, quando ela falou assim, vou pedir as contas, eu falei, não, pede. Daí eu me tranquei no banheiro, eu falei, não. Não, porque os meus filhos Comecei a sempre pegar os foram pra cartões de crédito, jogar escolinha. na privada, dava descarga, não descia. Os meus filhos pegava sempre na foram pra escola, pro berçário, desde 3 meses. Uhum. Então, assim, o meu filho mais novo, o Arthur, ele tinha 1 ano, né? Que ele tava na escolinha. Ele tinha 1 ano. Então, assim, quando eu saí do meu serviço, eu pude ficar com meu filho. Os 2, aliás. Entendi. Então, eu nunca tinha... Eu não sabia o que era isso. Então, eu fiquei com ele durante esse um ano antes de vir. E aproveitei. Virei madame, né? Virei madame porque, assim, acho que Deus sabia o que tinha Isso que é reservado falta, pra mim por isso que eu falei, aqui. falta de planejamento, né? Tirou um ano Com isso sabático. você não contava. Não contava. Tirei pra depois... Porque, Deus sabia o que eu ia sofrer aqui. Olha Ele só. falou, deixa eu dar 1 ano pra ela. Deixa eu dar 1 ano pra ela, porque ela vai sofrer. Você vem em qual época do ano? Pra cá, só uma curiosidade. Nós conseguimos o visto em novembro. Não, eu digo assim, sua época de intercâmbio. De intercâmbio? Verão. Verãozão. Verão somaliano, né? Porque Então- eu vim em julho, bateu 45 graus. Meu Deus, dos em Toronto. dias. Toronto. Então, nem a experiência de inverno, não sei se você teve experiência com um inverno rigoroso. Zero. E não dava pra passar isso pra ela, né? Porque ela chega aqui depois e fala assim, não me contou desse inverno. Mas nisso a gente planejou bem. Por conta do Terras do Norte. Olha só, importante. É importante você ter referência. Eu li que, assim, era bom você imigrar na saída do inverno pra primavera, pra você, o seu corpo adaptar, pra quando chegasse no inverno você não ter tanto impacto. Porque tem gente que migra em novembro, dezembro. É nóis, amor. É meio traumático. Primeiro que, assim, Pega do Brasil você não tem... invernão, Você não né? vem com roupa. É. Você tem que investir em roupa. Investir em roupa de inverno é caro. Cara, a roupa de inverno do Brasil não serve pro inverno do Canadá, gente. Não Presta serve. atenção. Não serve, se você lavar e vai encolher tudo. Isso que eu ia falar. Vai lá na Renner comprar uma jaqueta. Essa jaqueta não serve nem pro outono daqui do Canadá, cara. Não serve porque não vai caber. Você vai meter na seca lá, já era, minha Já amiga. era. Já vai ter passa que pra comprar frente. outra. Vocês não sabem, quando eu fiz o intercâmbio, na primeira leva de lavada que eu foi? fiz, eu tive que ir na Chinatown comprar aquelas camisas. Chinatown. 10 camisas por $10. Eu só usava a mesma camisa. E essas Canadá aguentam, né? e só. Depois os caras falaram, meu, o cara só tem Canadá essa. Quero as 10 camisas, camiseta Cara, que eu o cara ainda tinha. foi comprar uma loja de souvenir ainda. Pô, mas sabe o que é esse? Eu tava vendo aqui, eu cheguei no Canadá em dezembro. Foi em 2011 quando eu tive a primeira experiência. Eu passei 1 ano aqui. Aham. E eu cheguei em dezembro. E eu cheguei com uma camiseta do Brasil, porque naquela época a nossa seleção jogava muito ainda, né? Então era um orgulho fodido falar que, porra, eu sou do Brasil, que não sei o quê. Bons tempos, bons É bons tempos. E eu cheguei, acho que era o finger do avião, não era aquele finger ainda climatizado, aquecido e tal. Eu saí, tava tipo 0 graus. Eu já levei aquele gelo no peito, meu Soco amigo. na cara. O cara vem do caramba. Vale do Paraíba. O cara vem do Vale do Paraíba pra tomar uma friagem dessa, meu. Silicon Valley, que é o São José, hein? E aí, mas só que pra mim foi uma novidade. Então eu tava meio naquele clima que, você tipo... se empolga, né? Pra mim foi fácil essa adaptação, porque a hora que eu comecei a ver neve Já pela tinha, primeira vez... já tinha neve. Não em dezembro, mas eu pude acompanhando, assim, um Sim, inverno rigoroso, sim. até chegar a menos 20 lá bordoada. Pra Aham. mim era meio que, tipo, que diferente, porque você larga o calor no Brasil e chega aqui tá diferente. Pra mim foi uma adaptação tranquila, Mas, assim. parceiro, também legal. você era mais jovem, né? Você tinha menos com coisas. certeza. Né? Se você vir com família pra cá fazer essa é. adaptação, eu não recomendo não. É. Mas se você é jovem, eu acho que vale a pena. Bom, quando eu vim eu com tinha criança. cabelo, pra vocês terem Não, com noção. criança. Não, Faz muito tempo. Faz muito tempo. Não, com criança é complicado. Você Complicado, né? tem que pensar nas crianças. Por isso a gente resolveu vir em abril. Então a gente pegou
o comecinho da primavera, o Mas verão. mesmo assim, a gente veio em abril. Tava Mas frio. teve um dia que deu -5. Cara, abril não é Imagina. garantia de nada. Meus filhos É. com as roupas do Brasil. É. Coitados, a gente teve que ir Aquela lá no... meia do Carrefour até a canela, mas Sério? Mentira, entra vento mentira, tudo meu. quanto é Que lugar. medo, Carrefour, mentiroso. É praticamente um ar-condicionado Não, mesmo. exatamente. Parece que atrai o frio, aquela meia. Tadinhos, cara. Ó, vocês É. estão ouvindo isso, tá vendo como seu pai é legal? Olha lá, tem gente boa. Ele comprou do Carrefour de propósito pra complicar a vida de vocês. Do Carrefour. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Não, Ô. mas eu entendo perfeitamente isso. Quando a gente Aham. chegou no inverno aqui, a gente chegou dia 18 de dezembro aqui no Canadá. A gente não tinha ideia do inverno. Foi um soco na cara. Nossa. E a gente veio com a nossa cachorrinha, que era a nossa Oh. filha, e é a nossa filha até então, né? Que agora a gente tem um outro no forno ali. Mas é a nossa filha até o momento. Quando a gente alugou um carro, quando a gente sentou no carro e ela sentou no banco, ela não conseguia sentar, porque onde ela encostava tava gelado. Ela respirava dentro do carro, saia a fumacinha da boca dela, a gente falou, Ai, aonde eu judiaça. amarrei meu burro, cara? Se ela pudesse falar, what the fuck que eu tô fazendo aqui, né? Tadinha. Aonde eu amarrei meu burro, cara? Caramba, bicho. Mas É muito é um frio. choque, é um choque. É. Mas a gente É. acostuma, né? Não, já Então, acostuma. O primeiro inverno é ruim, mas acho que depois. Não, o primeiro inverno não é ruim, porque acho que é novidade, é o que você tava falando. Não, não, Então, Sim, ver a foi assim, foi neve, muita novidade é. pra gente que nunca tinha visto neve, meus filhos. Então foi aquela coisa. Aí quando chega fevereiro, você fala, ai, que Já Mas deu, né? saudade do Brasil. Já deu de inverno. Por que Tudo é que ainda falta tá de nevando? experiência. Por exemplo, a minha primeira jaqueta, uma amiga nossa comprou no Costco. Falou assim, não, as jaquetas do Costco são Parecia o ótimas. Michelin. E realmente é da Rússia, da Ucrânia. Só que ela comprou G pra mim, cara. Ele Parecia parecia um o Michelin. Michelin mesmo. Sabe aquela roupa de frigorífico que é um número só pra qualquer funcionário usar? Sei, Então, sei. tava parecendo. Até pouco tempo eu tinha ela, né? É bom que dá pra absurdo. guardar Mas as esquentava crianças. muito bem. Já mesmo. mandei pro Vale Só que assim, Filhos. esteticamente. Dá pra guardar as crianças, dá pra guardar É. todo mundo dentro da jaqueta. Dá, tipo, era no enorme. Halloween eu usava ela, me escondia na jaqueta pra assustar Mas são as essas latadas, esse tipo de perrengue no início que todo mundo passa, não tem jeito, Sim, né? sim, sim. Eu na época já tinha... Eu não tinha roupa de inverno, eu fui comprar aqui. Roupa pesada, porque até 0 graus dava de boa, né? É. Você frequenta Campos do Jordão um pouco, você tem umas roupinhas mais ou menos. E aí, eu lembro que eu morei com um homestay e a minha homestay Aham. me levou pra comprar as roupinhas, mas me levou no Eaton Center numa loja cara, tipo... Pô. Meu sabe aquela Deus do céu. latada? Uhum. Ah. Eu não sabia onde que eu tava. Mal tinha saído de São José, e aí fazer o quê, né? Aí comprei aquelas roupas caras lá, me vesti bem, mas pagando muito caro e Mal não você tinha essa conheceu o Vale informação. Village? Vale Village. Não conheci. É, a gente então. só foi conhecer depois. Vale É, a Village. gente fica sabendo disso Salvation depois. É, quem chega, meu filho, pra economizar dinheiro, vai no Vale Não tem Village. coisa melhor, são aquelas thrift stores, né? São as lojas Então, não que- é só comprar roupa, tem que saber comprar roupa, Sim, saber qual sim, a roupa, sim. porque a roupa também cara não significa que E é outra muita coisa, também, né, não. parceiro, que eu acho que a gente nunca falou aqui no canal, mas assim, eles levam tão a sério a questão das roupas, que as roupas aqui, na etiqueta delas, tem a temperatura que eles Sim, garantem Isso que é você legal. atinge, né? Verdade. Tem roupa que aguenta menos 20, tem roupa que aguenta menos 30, tem bota que aguenta menos 20 e assim por Exatamente. diante. Uma coisa assim, marca é importante, mas eu tive uma bota curta que eu comprei no Walmart. Me durou, assim, uns Pra 4, ele, 5 porque invernos. a minha não durou nada. Mulher nunca dura nada, não né? dura, trocar mais rápido. É, né? tipo, Não uma sei como bolsa que da essa Gucci hoje não vai servir amanhã. Não, né? não. Não é que não serve, é É, que não, ficou feio escuta. com Ficou feio, Uma, exatamente. uma bota, Exatamente. uma- a neve encarde. uma bota de neve do Walmart pra durar, porque ele usou uma vez, porque É. não dura. Tá vendo? A Luciana. Não, eu Precisa nem entendo falar, perfeitamente né? o que você tá Não precisa nem sentindo, falar. cara. Ela compra a bota marrom, pisa na neve e fala assim, tá vendo? Tá branca, preciso trocar. Eu me Comprar outra. Eu me solidarizo a você, Ah. cara. E muda a estação, É assim. a gente tem que trocar de novo, né? E não tem essa. Tem que trocar de novo, é impressionante. Não tem nada, eu tenho a mesma botinha faz muito tempo. Tem que Não, e comprar coisa boa. quando a gente migrou, que a gente parou no balcão pra despachar as malas, a mala de sapato dela Ai, deu gente. overweight, né? Justa de sapato. Ficou super pesada. Ai, cara. Mas, tipo assim, ficou 1,5 kg mais pesado, né? Aí, os sapatos do Brasil, né? Ah. Que eu Aí não a- usei nada aqui. Aí ela quase começou a chorar, falou assim, moça, são meus sapatos. Nossa. Ai. Aí a moça falou assim, tá bom. Nem cobrou, Sério? deixou ir, porque acho que ela falou assim, Ela te entende. a Eu mulher sei o que entende que é isso mulher, na pele, né? né? É. Tipo, a mulher pensa. te entendo Meu filho, sabe perfeitamente. onde que foi parar esses sapatos? Ah. No Vale Village. Não Dei usou tudo. um. Caraca. Não funciona aqui, meu. Eu Ela, pensei, tipo gente, assim, ela tinha um monte de sandalinha de salto alto. A gente
Que Esquece. festa que a gente vai aqui no Canadá? Esquece. É, você vai no Brazilian Fest, é chinelo. É, É chinelo, Acabou, você vai né? colocar o Havaianas pra representar, não Exato. vai? é Não, verdade. imagina, foi É. tudo besteira. A gente quer. Eu falei, não, preciso levar minhas bolsas e meus sapatos pra. E em Que festa chique no Canadá é a besteira, mesma devia coisa ter que trazido outra enterro de coisa. anão. Você não conhece verdade, alguém né? que foi Não. e você nunca vê uns Nunca- é verdade. aparecendo, né? É verdade, cara. Filhote de pomba, Filhote de cabeça pomba. de bacalhau, você nunca vê. Você nunca vê. Exatamente. Caramba. Mas e aí, assim, vocês, durante esse processo, lógico, as crianças foram começando a perceber que tinha alguma coisa acontecendo. Como Sim. que foi vocês trabalharem a cabecinha delas e falar assim, ó, gente, a gente tá indo pra um outro país. Eles ficaram na empolgação, ficaram com medo de largar a vidinha deles aqui? Como é que foi isso? O Lucas, sim, né? Porque o Lucas tinha 9 anos na época. Então, ele deixou os amiguinhos, a gente fez uma festinha de despedida, foi aquela choradeira. Coitado. Sofreu, mas se adaptou muito rápido. O Arthur não entendia nada, porque ele tinha 4 anos, né? 4 aninhos. 4 anos. Então, ele ainda veio no nosso colo. Pra ele era mais curtição, assim. Era. né? Então, o Lucas, a adaptação aqui, para ele foi difícil e para mim também. Porque você imagina se deixar seu filho numa escola que ele não conhece ninguém, num outro país, outra Imagina. língua, e ele lá perdidinho na Coitado. fila. Ai, Poxa era vida. ele chorando. Ele não chorava, né, Não, ele não tadinho? chorou, ele não Mas chorou. eu chorava, eu saía da escola Uhum. chorando, que dó. E na época, quando a gente mudou colocou ele nessa escola, não tinha ESL na escola, né? O que é ESL? É o English as Second Language. Ah, Quando tá. a criança vem de outro país. cursinho de inglês pra dar aquele Aquela introdução. aquele boost pra eles- no... Ah, tá. Exatamente. Quando vem criança de outros países, a escola oferece, mas não são todas. é. Na época, essa escola não oferecia. Entendi. A gente tava quando a gente mudou... Quando a gente migrou, a gente foi morar em Bolton, na casa de Não, uma mas amiga conta desde o começo. nossa. O quê? Na verdade, nosso processo de imigração não era para Toronto. Ah, verdade. Nosso processo de imigração era para Alberta. Só que na entendi. época, a Alberta estava passando pela crise, né? É. E aí o André tinha amizade com a secretária, né, do seu chefe. A prima dela morava aqui. Uhum. E ela falou, não, vocês têm que entrar em contato com ela, que não sei o quê. O André entrou em contato. Só que ela, pensa numa inacreditável. Ela mandou e-mail pra gente, ela se ofereceu pra fazer várias coisas pra gente. Nunca não conhecia a gente. Uhum. Nunca tinha visto nossa cara. Foi na Caramba. amizade, assim, na solidariedade, né? Exata, Sim, muito, sim. muito solidária. E ela ofereceu a casa dela pra gente ficar. Ela falou, olha, se eu fosse vocês, não, eu mudaria o processo, porque a Alberta tá passando por uma crise agora. Uhum. Não tem emprego lá. Aí a gente pensou bem, eu vi o Canadá, quando eu tava lá no Brasil, eu vi o Canadá, os lagos, porque eu ia mudar pra Alberta. Entendi. Então eu falava, então eu vou morar lá no Lake Louise, eu pensava, Aham. eu vou mudar pro Lake Louise. Aí de é. repente mudou o Lake Louise pra Sand Tower. Uhum. E eu não sabia muito daqui, eu tive que começar a pesquisar sobre Toronto. E ela passava várias dicas pra gente, tudo. E ela ofereceu a casa dela, a gente ficou 15 dias na casa dela. Ela não deixou a gente ficar em Nossa hotel. Senhora. Só que E bacana. você imagina com 2 crianças, com 12 malas, a gente ficou morando no basement dela. 15 dias até a gente conseguir uma casa, que foi isso, pra conseguir uma casa, porque eles pedem, como que Tudo. chama? Não, tudo. A sua vida. Você tinha que fazer a aplicação, você tinha que estar trabalhando, você tinha que ter Naquela época não fundo. tinha Airbnb, que nem tem agora. Aham. Não tinha Olha isso. só. O Então, assim, Airbnb hoje, né, todo mundo... Você não tem a carta de emprego que eles pedem pra você alugar um apartamento, mas você aluga um Airbnb, É acabou. verdade. É. Naquela uma época coisa não que eu tinha. queria pontuar, assim, a gente vai numa igreja e, assim, no final das contas é todo mundo da igreja, né? Uma comunidade. É importante as pessoas que vêm pro Canadá, que não tem amigo ou família, seja lá o que for, é tentar se aproximar de alguma comunidade. Seja paróquia... Pra não ficar ou- sozinho. né? Porque assim, as pessoas se ajudam no final das contas, né? Sempre tem mais possibilidades de alguém estender a mão e
E te dá até direções, dicas, coisa Porque parecida. a direção espiritual, a fé, ela é uma linguagem que pode ser comum, em comum com outras pessoas, né? Sim, sim, Você não tem um sim. brasileiro do lado, pô, beleza, tava contando com alguém do Brasil poder me ajudar, já era, não tem. Agora, se você é católico ou evangélico, passa a ser um negócio em comum, Sim, sim. que é mais fácil de você se Os aproximar. hispanos são muito solidários, Uhum. né? A gente acabou conhecendo alguns depois, né, amor? Mas o interessante, assim, essa nossa amiga que recebeu, né? Hoje ela é nossa amiga, e quase irmã, né? Aham. Ela tinha uma visão de mundo, porque quando ela imigrou, ela tinha ela já veio com emprego, uma coisa assim. Ela tá aqui há muitos anos. Então ela fez um esforço enorme de indicar a gente apartamentos, lugares pra gente visitar, Uhum. mas sempre quando a gente preenchia a aplicação, negava, porque eu não tinha Negava. emprego. Não eu tinha, não tinha. carta de emprego. E a gente veio com um dinheiro muito contado pra gente viver 8 meses. Certo. E nesses 8 meses eu tinha que arrumar emprego. E veio Essa com 30 entrevistas. E eu vim com Isso já, tipo, acertada do Brasil. acertado do Brasil. Eu vim com 2 marcadas do Brasil e aqui no total eu foram tive 30. 30 30 entrevistas. não. 30 30 negativas. não. É. Imagina eu querendo voltar pro Brasil. Mas aí, o que aconteceu? A gente conheceu outro casal Uhum. na igreja, né? Que tinha uma são outra nossos experiência. Irmãos, Eles já são tinham nossos vindo, irmãos. já tinham vindo dos Estados Unidos. Eu falei assim, ó, vocês não vão conseguir nesses prédios e tal. Vai ser mais difícil. Vamos na comunidade portuguesa. Daí a gente foi na Dandas, pegamos o Olha jornalzinho em só, português. Lá eles Olhamos não pediam. não tinha Kijiji naquela época, né? Tinha Kijiji. Já tinha o Kijiji? Tinha. Bom, mas tinha menos, mas sei lá. Não, mas às vezes a questão não era tão difundido, porque vocês Não, vieram não era. muito no comecinho do boom da imigração, né? 2010. Não, a gente viu os apartamentos no jornalzinho. Aquele jornalzinho que você pega na rua, né? Que tem na Exatamente. caixinha na rua. Isso. Lá na área portuguesa. Daí a gente No foi, Brasil ligava, Remitência, vamos ver. E no final das contas a gente conseguiu, né, de um português. A gente alugou um apartamento. Não era uma área que eu gostava, por causa que eu tava procurando uma área que a escola fosse boa pros meninos. Não era uma área boa, mas era o que dava naquele momento. Uhum. E a gente morou lá naquela região. E o rapaz não pediu nada. Era um apartamento novinho. Nunca tinha ninguém morado lá. Só a região que não era boa. Mas o apartamento era muito bom, né? Excelente. Era Muito piso de bom. madeira. O cara fez de tudo de primeira, assim. Caramba. Em cima de uma Reformado. loja que ele tava construindo ainda. E o cara era português? Ele é português. jamaicano. Não, a gente alugou do português que tinha comprado o prédio. Esse jamaicano era o contractor dele e no final das contas comprou o empreendimento dele. Caramba. Olha só. E ele também olha não só. pediu nada. Também não pediu nada. E eu falei Uhum. pro André, bom, vai ter que ser aqui mesmo. Mas eu falei pra ele, já fique sabendo onde eu quero morar. Uhum. Porque eu já sabia, porque a gente já tinha feito a aplicação e falaram não pra gente. Que era perto da escola dos meninos. Uhum. E a gente morou lá 6 meses, né? 8 meses. 8 meses. Eu queria contar só a historinha que você perguntou dos meninos, que a Luciana chorou no primeiro dia que o Lucas foi pra escola. A gente chegou em abril e a gente, em vez de colocar eles na escola logo em seguida, a gente esperou dar setembro, né? Porque tava muito. Já ia acabar as aulas. A gente ficou aquele medo, certo. tipo, Certo. já vai acabar as aulas. Bom, enfim, a gente deveria ter colocado. Já A gente deveria meio ter que ido pra- errou nessa estratégia. Mas tudo bem. Quando a gente colocou na escola, o primeiro dia ela chorou e o Lucas ficou meio assim em estado de choque no primeiro dia de aula. Certo. Aí eu falei pra ela, deixa eu levo ele no segundo dia e eu vejo como é que tá as coisas, vou conversar com o professor e tal. Quando eu cheguei na escola e a gente entrou na fila, aquele monte de moleque, de criança, olhou ele e falou assim, Lucas, abraçou ele sem falar inglês, pegaram no ele segundo dia já o menino já... Então assim, criança, Se adapta muito acho que os pais têm muito medo de tipo, meu filho vai sofrer bullying, não vai saber se comunicar. Criança não tem problema em se comunicar. Eu acho que o Canadá verdade. também prepara as crianças pra isso. Não Prepara, Muito. porque é muita, Esse processo muito de inclusão, imigrante, né? né? Muito, Sim, fez sim. amizade muito rápido. E como não tinha ESL na sala, para ensinar ele a falar inglês, colocaram uma menina portuguesa
com ele, sentada lado, do pra lado, ajudar. e para ajudar ele. Que Fantástico isso, hein? bacana. É. Fantástico isso. E foi muito legal. E esse Foi- espírito do Canadá não se perde, porque é um país construído por imigrantes, né? Exatamente. Já Sim. mais de 50% hoje já é Ele tinha que idade quando isso aconteceu? nós 9. 9, né? 9 anos. 9 anos. E o Arthur, E o Arthur 4. ficava comigo ainda. O Arthur ia comigo pro daycare do inglês, né? Que Uhum. o governo paga o inglês pagou inglês para eu fazer. Aí o Arthur ia pro daycare. Só que o daycare da minha escola só tinha chinês. Aí eu fiquei muito tempo fazendo ESL. Porque eu não sabia falar. Era o programa Link, né? Eu fiz Aham. cultura inglesa no Brasil, fiz CNA, não adiantou. Lu, Chegou isso não te aqui. ensina nada, É que meu. O isso inglês não diz é que nem, nada, é que nem realmente. fazer aula de autoescola. Você não aprende a dirigir. Meu Deus, Você aprende a chegou- dirigir quando te largam na Chegou- marginal, é, fala a verdade. Chegou aqui Exato. parecia que eu não sabia nada. É. Aí fui estudar de novo. E o Arthur ficou no daycare da escola. Só que no daycare só tinha chinês. O Arthur não começou a falar chinês. Cara, Que barato, cara. Sério. Eu falava assim aí- pra ele, eu preciso tirar ele daqui, porque como que ele não vai aprender a falar inglês, como que ele não vai falar inglês? Eu falei assim, como que Cara, pode? são muitas histórias. Eu fui conversar, eu tive que ir lá conversar com a professora do daycare, porque a Luciana ficou desesperada. devia ter deixado. O Você mandarim vê, hoje é uma língua meu que Deus se só- do céu, Então, rapaz. eu deveria ter deixado, eu fui muito burra. É o novo inglês, gente. Hoje em dia o Eu fui é, muito inglês. O inglês burra. aprende depois. Tá aprendendo mandarim aí, não é qualquer um que aprende mandarim, não. Né? Pois Se eles- é, e ele falava, ele brincava, ele tchá, tchara, tchá, o que ele tá falando? Como é que- Meu, ele Pode. sozinho brincando com os carrinhos. Deu, pô, Depois você deixa aí não, o. mano. Aí, tá vendo? O Thomas pode estudar nesse daycare se quiser. Me fala qual é o endereço desse daycare aí que eu vou botar meu Rapaz. filho aí. Nossa, gente. E eu Mas- falo pro meu filho, se você tivesse continuado no mandarim, hoje você tinha emprego em Markham, aonde você quisesse. Onde ele cara. quisesse. Não, Qualquer Qualquer onde ele restaurante quisesse. Sem chinês contar lá. que as marmitinhas iam chegar na China também, né? Exatamente. Agora vem cá, ele guarda alguma coisa ainda dessa questão Não, da do não, chinês? não, ele não nem lembra. lembra. Perdeu, né? Ele tá perdendo português, né? A gente tem que ficar forçando ele pra O falar. Arthur, Olha. Puta, isso é uma coisa. E nesse ponto, acho que Fala a que gente nem queria ele. chegar nisso também. Essa questão porque isso também é uma coisa que eu acho que eu vou carregar pra minha experiência. Que a gente tem esse dilema em casa, né? De o nosso filho vai nascer canadense. E a Isso. gente sabe que a língua mãe dele vai ter que ser o inglês, porque Uhum. a gente pensa assim: se essa criança se perde, ou acontece alguma coisa no daycare, não sei o quê, não adianta ela saber português como a primeira Não. língua, não vai salvar Sim, ela. sim, sim. E como que foi vocês manterem esse contato com o Brasil, manter esse link com as origens deles? Como Uhum. vocês lidam com isso até hoje? não, dentro de casa a gente só fala português. Só que o problema é que entre eles, os meus filhos só falam inglês. É. Entendi. Então, assim, muitas coisas, às vezes ele não escreve direito português. Uhum. Também foi um erro meu, eu deveria ter colocado ele numa aula de português, né? Porque ele se alfabetizou aqui. Certo. Diferente do Lucas, que tem um português muito bom. Aham. E ele lê e escreve. O Lucas é o que tem O mais 9 velho. anos. Que Não. chegou com 9 anos. Chegou com que 9 hoje anos, ele tem é. 20. É, Tá. parceiro, Então ele não ele tem 9 passou anos pela até escola- hoje, né, cara? Benjamin Button. Depende do espaço-tempo, né, parceiro? Enfim. Deixa aqui. Mas aí ele começou. Na escola você começa a escrever com 7 anos de idade. 7 aos 9 deu pra ele ter uma noção. Foi por causa disso? Sim. Sim. Ah, tá. Os gibizinhos da Mônica, todos esses Ah, negocinhos lá no Brasil, ele GB, já lia, como né? chama aquele caminho suave? Eu trouxe pro Arthur, mas o Arthur não quer. O Arthur, É, a gente- o Arthur mas é assim, ó, canadense Eu mesmo. mando no celular, eu só mando text message em português pro Arthur. Ele lê. Ele lê, ele responde. O que ele não sabe, ele responde em inglês. Uhum. Mas assim, a leitura dele até que vai bem. Pra escrever, é claro que ele não tem influência pra escrever. Pra conversar com a gente, ele conversa bem em Mas, às português, mas, vezes, tem ele- muita é. coisa que ele tá perdendo. Assim. Daí eu falo assim, não, vamos lá. Em português, É. se você quis dizer isso... Ele tem repete, preguiça, na entendeu? verdade, de falar português, eu acho. Então, isso é uma coisa. Quando eu fiz college aqui, eu tinha um dos meus melhores amigos. Ele é filho de. Os pais dele são de El Salvador. E ele falou pra mim assim: que a mãe dele deixou ele escolher a língua que ele falava. Só que chega num ponto que fica esquisito, porque ele falou que ela fala com ele em espanhol e ele responde em inglês. É, Porque ele não quer falar o espanhol, mas ele ouve. Então a gente conversava em português entre os brasileiros, ele entendia mais ou menos o que a gente tava Mas não falando. falava. Mas ele não comunicava, ele só falava inglês. É. E esse é um dilema que a gente tá pensando agora. eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que vocês têm que manter o português.
Tem, Porque porque o abre inglês portas, vem é. muito rápido. É. Em 3 meses eles estão falando fluente. É. Então, e as nossas É. famílias também, né? Eles, Isso. provavelmente os meninos têm primos, têm tios Tem, no Brasil. tem. E como é que é essa Não, relação? os avós, né? Ninguém fala, né? A gente Ninguém sabe fala como é que Good inglês. morning é o máximo que nossos pais vão falar, né? É. Minha mãe tá fazendo aula de inglês. Ah, Tá? meu pai Olha, também. que legal. Meu pai também tá há É. 11 anos. Não, mas fala pra ela não se preocupar, porque meu pai meu pai estudou até a 4ª série do primário, Aham. né? Tá. Veio pra cá, ele e minha mãe pegavam o TTC, ia pra... Ah, Ia pra tudo É quanto é mesmo? lado, Ia na pra- mímica. Olha Ia pro só. Walmart, voltava, né, mano? É. Fazia a mímica. A Não, Luciana... a gente, o ano passado não, né? Que eu falo ano passado, antes da pandemia. É. A gente trouxe eles pra cá, pra eles ficarem com os meninos pra gente viajar. Certo. Fizeram tudo aqui, até sumiram, né? não, Sumiram, Meu, desapareceram. Minha não mãe dava volta- preocupação, não, né? Falei minha assim, mãe voltava então, com frutas, uau! Caramba! E fazia salada de fruta pra ferrar a nossa vida, porque daí a gente teve que continuar esse processo. Não, Aham. super. Eles se viram muito bem aqui. Todos, meu pai, minha mãe. Sim, os minha- pais é. dele. Você tem que estar disposto, você tem que estar aberto pra experiência nova, né? Isso que eu acho que é o Exato. mais. É o mindset, é muito importante nessa hora, né? Exatamente. E eles se acham fluentes, cara. É muito legal. Eu acho que assim, nós adultos, quando a gente sai da adolescência até os 60 anos, a gente tem esses medos. Mas eu acho que as pontas, eles não têm medo nenhum. É cara. verdade. É. Sinceramente, não vou viajar por causa disso. Não, meu pai, minha mãe e os pais dela, tipo... O maior, Não, o nem maior aí medo se da vão te minha entender mãe ou nesse não. momento é que o Thomas, que é o nosso filho, não consiga se comunicar. Ela não consiga se comunicar com ele. Ah, vai. Então você- ela fala assim: não, eu tô fazendo aula de inglês, meu irmão mais velho deu de presente pra ela. E que legal. aí ela tá fazendo aula lá, tá gostando pra Não, mas caramba. é bom, eu acho bom. Eu acho que abre portas. No Banco ABN eu trabalhei com uma moça, que, na verdade ela era da matriz, né? Uhum. A mãe era brasileira e o pai holandês. Só que ela falava 9 línguas. Nossa. É diferente, né? É Europa, mas ela falava 9 línguas. E quando ela foi pro Brasil, ela falou português super fluente. E quando ela tava explicando, ela falou assim: cada país que eu vou, ela falou assim, eu quero me comunicar com as pessoas. Eu quero conversar com o velhinho na praça, eu quero entender a cultura. Então eu aprendo a língua pra entender a cultura Certo, de onde eu vou. Então certo. ela falava espanhol, francês, alemão. É uma pessoa whatever. que gosta também Que de gosta, aprender né? línguas. Mas né? eu acho legal isso, assim, se a sua mãe, se alguém da sua família tá disposto a aprender o inglês, eu acho que a gente tem que incentivar. Nossa, Não eu dou o importa maior a idade, incentivo. cara. Eu dei Exato. aula de inglês no Brasil e eu sou o maior incentivador. Minha mãe liga, ela fala que o professor dela fala assim, um dia você vai ter que falar inglês com seu filho. Fala pro seu filho ligar pra você e só falar inglês com você. Mas fala assim, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Fala assim, não vou fazer um dia. Você vai um dia, você vai atender o telefone e eu vou estar só falando inglês com você. legal, Ai, que legal. bonitinho. Colocando ela na fogueira. É legal. Mas que barato. E aí, então, assim, vamos dar um fast forward. Como que foram os primeiros passos de vocês aqui, vocês agora, não as crianças? Foi fácil arranjar emprego? Eu queria ver o que motivou vocês a chegar na parte de empreendedorismo que vocês estão hoje. Na verdade, não foi nada fácil. Não, Eu vim acompanhar o André. Certo. Não sabia o que eu ia fazer. de Porque jeito teoricamente ele era o canal que tinha as entrevistas, tinha nenhum. uma Exatamente. Eu não potencial tava fazendo de- entrevista em lugar nenhum, Certo, aliás. certo. Não tava fazendo nada, porque eu não falava nada. Uhum. Só que ele fez várias entrevistas, como eu disse, e todas eram não, porque ele não tinha experiência canadense. Uhum. Então, Tá. se você não trabalhar, você nunca vai ter experiência canadense. Sim. né? Claro. Então, o requisito para todas as entrevistas eram essas e ele não conseguia. Aí começou a entrar o desespero, Aham. porque o nosso dinheiro começou a acabar. Nossa. Nosso dinheiro começou a acabar, eu falei pro André, e agora? O que a gente vai fazer com 2 crianças? Eu falei, eu não vou ligar pra É. ninguém no Brasil falar que nosso dinheiro tá acabando. Eu falei, eu falei assim, eles vão ficar desesperados, né? A gente fez esse acordo também, de não levar nossos problemas pra ninguém do Brasil. Era só entre Só se nós fosse e extrema, Deus, entendeu? É. Então eu falei, não vamos falar. Aí comecei a procurar emprego. Uhum. Faxina. Comecei a procurar, eu falava, ai meu Deus, aonde? Como eu tinha o SIN number, eu consegui um part-time, que eu saía da escola e eu ia para esse part-time, que era part-time de um escritório de advogados lá em Downtown, Certo. de uma empresa. Uhum. E eu trabalhei lá 1 ano. E esse meu trabalho ajudou muito a Abriu gente no porta. começo. Uhum.
Ajudou muito financeiramente, porque financeiramente. o André ficou 6 meses desempregado. Nossa. Ele tentou trabalhar na construção, não conseguiu. E uma coisa, e um detalhe que eu falava pra ele no Brasil era: se você tá pensando que a gente tá indo pro Canadá pra eu virar faxineira, você tá muito enganada. Só que quando A realidade pra é outra, falar o né? português correto, português chulo, quando a água bate na Na bunda, bunda. É. você faz qualquer coisa. Aí vem a vida e plá na sua cara pra mostrar que a gente. Que Mas tudo é que a gente tudo um planeja processo. diferente, A A gente teve um É. processo de amadurecimento mudando pro Canadá. Muito. A gente E, mudou assim, muito, muito. De valorização do que a gente tinha, né? E do que a gente conquista, muito grande. Porque eu acho assim, meu salário era bom no Brasil, não era muito bom, era bom no Brasil, a gente tinha uma vida confortável. Você perde um pouco da referência, do valor, daquilo que você conquista. É verdade. Não pra todo mundo, mas pra nós era assim. E a gente cresceu como casal, como ser humano, muito aqui. Muito, aprendeu muito. Caramba. Até hoje a É, gente é. aprende muita coisa. É. Porque eu acho que. É até feio falar isso, mas eu acho que a gente vivia muito de status. Não, mas Tá. não é feio, não. Eu Muito concordo de status. plenamente com você, Lu. Muito de status. Plenamente. E aqui, Uhum. o Canadá deu um tapa na nossa cara. Sim, É. sim. Então a gente começou do zero, só que com uma família pronta, né? É Com os verdade. meninos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não, e fora que conhecendo as pessoas, né, amor? Muita gente que trabalhava com limpeza, que tinha seu schedule de casas e tal, tinha Audi, tinha BMW. É. E aí tá a inversão do valor nos países em desenvolvimento. Que E É. detalhe que eu não podia falar pra ninguém no Brasil. Ah, sim, porque É. as Eu não podia famílias falar, iam- porque se eu falasse pro meu pai e pra minha mãe, Isso ia depois. distorcer como uma dificuldade. Sim, O que volta. vocês foram fazer no Que você Canadá? tá fazendo aí? Exatamente. É. Volta. Então a gente resolveu falar que a gente decidiu não falar. Tá. E o André tentou trabalhar na construção, coitado. Não conseguiu. Imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira atrás do teclado. Mas você chegou a conseguir um emprego e você desistiu ou você falou assim? eu vou fiz várias coisas. Fiz pintura, fiz jardinagem. Qual foi o fiz... pior? Olha, eu fui ajudante de Demolição. briquileiro. O que o briquileiro faz? O briquileiro, o que põe os tijolinhos. O ajudante Sei. é o que carrega os tijolos pra cima. Você É. coloca, O break, vai assentando tijolo? O cara vai assentando. O Esse é briquileiro difícil, vai André. assentando. Que ganha O dinheiro, hein? ajudante é o que mesmo? sofre. O ajudante, O ajudante é o que vai Já falei- dando... faz cimento, É o carrega o servente, tijolo. é o servente de pedreiro. Eu falei pro André, Não, por que você é. não foi ser pedreiro? Eu tava rica agora. Ajudante, Milionária. o ajudante briquileiro é o ajudante do pedreiro. Mas o pior foi o meu primeiro, que foi uma demolição. Que ele não conseguia quebrar. Não, nada. é sério. Pô, a gente mais tirou. fácil A gente que isso, tirou. que derrubar as coisas, cara. Era uma casa muito antiga e antigamente o drywall era de concreto. Tá. Nossa. As placas eram de concreto. Então, assim, veio uma equipe marretando tudo Aham. e desligaram a água da casa. Então, aquele pó cinza, porque é concreto. Certo. Eu e mais um cara com balde, esses balde do Home Depot. Sei, o laranjinha clássico. Tirando. Pegava os pedaços maiores, jogava na caçamba, os menores vinha com a pá, punha. Aham. Quando eu cheguei em casa, não tinha água, eles tinham desligado a água. Eu cheguei, Pô. eu tava com o meu óculos e a máscara. Tirando essa região Você daqui, tirou, eu meu tava Deus, cinza, pô. cara. Tava a marca ali. Meu cabelo, você fazia assim, saia. É, mas assim, tudo isso, Putz. a gente passou todo esse perrengue, mas eu fiquei muito mal. Porque eu não queria estar passando esse perrengue. Tá vendo Mas porque com que Deus deixou eu tirar certeza. um ano de... Com certeza. Tá vendo? Porque Tá. Deus sabia o que eu ia sofrer. Eu falava assim pro André, eu muitas vezes eu falava assim pra ele, tá vendo o que você fez? Eu falei assim, a gente tava tão bem lá no Brasil, agora tá aqui, eu fazendo faxina, eu tinha empregada no Brasil. Eu não tenho Aham. vergonha de falar não, porque... Não, mas é porque isso faz É. parte da cultura no Brasil. Faz. Você ter uma falei, pessoa tô pra ajudar fazendo, em casa tô e fazendo tudo. faxina aqui, você tá trabalhando na construção que não consegue, o nosso dinheiro tá acabando, a gente com 2 filhos, o que a gente tá fazendo aqui? Muitas Eu falei- vezes você chorou, né? Eu falei, vamos embora. Eu falava Sim. pra ele, vamos embora. Mas tem um detalhe que a gente esqueceu de falar. Quando a gente tava pra mudar, que eu comprei as passagens aéreas, eu falei pra ela, vou comprar só de ida. Pagou mais Porque se eu caro. comprar de ida e volta, Tem um plano a C. gente vai ter repensar. a tentação de... No primeiro Voltar, perrengue, virar as Você costas não pode e ter voltar. plano B, né?
Por isso que você não podia ter Não- a passagem. exatamente. Porque senão, exatamente. meu, eu ia Já falar, tinha não, eu vou te comprar voltado. passagem, porque se não der certo, eu volto. Porque ela poderia ter voltado nessa situação que realmente ela chorou várias vezes, assim, Aham. tipo, olha. Eu falei, Quero ir calma, embora, vai quero. dar certo. A gente tem que esperar, vai dar certo. E eu vi as pessoas conseguindo. Tudo bem, muita gente a gente viu voltando, né? Ou via pessoas que voltaram, não aguentaram e voltaram. Mas você tem que se inspirar nas pessoas que deram certo. Exatamente. Né? Então, assim, por que deu com os outros não vai dar com a gente? A gente Mas tinha é que essa quando fé, você né? tá passando, você não. Você não enxerga em volta, Não, você né? quer, Né, você quer desistir, É, entendeu? Por né? isso que eu queria desistir, eu queria ir embora. Eu falava, não dá. Não dá pra ficar aqui. E aí a gente abriu a empresa. E aí, quando a gente abriu a empresa, bombou. Entendeu? Que legal. A pessoa que queria me denunciar, na verdade, me ajudou.